Boa noite a todos. Chegamos ao nosso terceiro encontro do nosso simpósio de teologia e nós estamos muito satisfeitos com o que construímos até agora e também muito satisfeito com a presença do nosso amigo Timóteo Carriquer. De muito tempo, fui aluno dele lá quando eu ainda era no mestrado lá no Andrew Jumper. E não sei se ele lembra de uma disciplina de estratégias missionárias, né? E ali começamos a admirar o trabalho do Dr. Timóteo, que é um missiólogo, um exegeta, foi o coordenador da produção da Bíblia Missionária da SBB aqui no Brasil, e Deus tem usado ele de muitas maneiras. Não vou nem dizer a quantidade de livros que ele já escreveu, porque a lista vai para grande, é conhecido, mas o que me empolga quando eu estou com o Timóteo, ouvindo, é a maneira simples, amigável e humilde que ele transmite na palavra de Deus. Isso tem sido uma marca no ministério dele e também a sua facilidade de ouvir o outro. Aprendi isso nas aulas do Timóteo. Como ele ouvia as opiniões que vinham contrárias, ele dava esse sorrisozinho que ele tem aí agora. Ele só sorria e depois começava a argumentar. Então, essa coisa que talvez ele nem saiba, que fica marcando na memória da gente, né, que impacta a vida do outro. Aprenda a ouvir, pense, fale, não precisa estar rompendo, não precisa estar criando grandes barreiras e sabendo que a unidade é maior do que as nossas pequenas, posso até dizer assim, às vezes, diferenças de alguns pontos teológicos. Mas o nome de Timóteo Carriquer já dispensa apresentações. Eu queria orar agora, pedindo a graça de Deus da vida dele, da família dele, e para cada um de vocês que estão aqui conosco nessa programação do Centro de Pós-Graduação Betel Brasileiro. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por mais essa etapa que estamos construindo, de partilhar, discutir essa proposta preciosa que o Senhor nos permitiu estar junto. A missão de Deus no mundo, de restaurar todas as coisas ao original, formar um povo que é o povo dele, e tu seres, ó Senhor, o nosso Deus. Senhor, nessa noite de hoje, que o teu Espírito continue a abrir as nossas mentes, a aquecer o nosso coração, dê palavra fácil ao teu servo, e que aqui nós sejamos também abençoados, como o Senhor tem feito até agora. Ser com a família dele, Senhor, com o seu ministério, sua esposa, seus filhos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Tim, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Uma alegria estar com vocês, como sempre. Cada vez mais com Betel. Então, eu realmente agradeço a Sérgio, a Neide e várias pessoas que têm me envolvido cada vez mais com esse ministério lindo, né? Que vocês têm não só no Nordeste, mas que está cada vez mais atingindo gente do mundo inteiro, né? Do continente, do mundo. Louvado seja Deus. Então, o nosso assunto né? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus? Deixa eu só falar um pouco sobre essa questão de propósito, né? A palavra missão é uma das palavras mais controvertidas no mundo missionário, né? E causa brigas e tudo mais, né? A gente fala, a missão é isso, missão é aquilo, e chegou um momento de dizer, olha, eu vou tentar abandonar isso um pouquinho, vamos falar sobre o propósito de Deus, que, na verdade, quando a gente fala sobre a missão de Deus, é isso que a gente está querendo dizer. Qual é seu propósito? Qual é seu plano? Qual é a intenção de Deus? Que ele revelou para nós, que, afinal de contas, nós temos um livro, e ao ter esse livro, isso já é, em si, uma grande evidência de que Deus tem uma missão. Deus tem uma missão, como é que a gente sabe disso? Ele se revelou, deixou por escrito, através de muita gente, através de muitos anos, através de muitas pessoas, muitas culturas, muitas ações, e pouco a pouco vai revelando o seu propósito, a sua missão
através dessa história toda. E eu costumo dizer que essa revelação é bem como algumas séries que nós temos assistido, ou filmes que a gente gosta muito, né? A gente sabe mesmo, pode bater o martelo definitivamente sobre o que era essa história, chegando no final. Antes de chegar no final, a gente não sabe, tem tanto enredo, tem tanta cena, que às vezes a gente fica perdido no meio. Mas chegando lá no final, onde tudo vai se funilando e chegando à sua conclusão, aí que a ficha cai. E o que me lembrou disso foi justamente a oração do Sérgio, quando ele falou esse propósito de restaurar todas as coisas e restaurar o seu povo. Na verdade, são justamente essas duas dimensões dessa grande história. Então, nosso propósito é de falar sobre este propósito de Deus e fazer uma reflexão sobre daí, qual é o nosso ministério, qual é a nossa vocação, qual é a nossa resposta a tudo isso. É um assunto que tem me ocupado, me fascinado há anos. A maneira mais completa que eu tentei tratar esse assunto foi, primeiro, através de um livro meio antigo, que chama Missão Integral. Depois a gente ampliou um pouquinho, virou Caminho Missionário de Deus, e passaram uns 20 anos, ampliei bem mais ainda, e ficou assim, né? Basicamente, o título nosso hoje, né? O propósito de Deus e a nossa vocação. Mas, apesar disto, eu queria tratar o assunto e, ao mesmo tempo, sendo um curso de pós-graduação, sugerir algumas ferramentas para que cada um de nós possamos implantar essas ideias, mas não as ideias em si, mas que a gente pode implantar nos nossos ministérios uma sede e um interesse em se aprofundar nos propósitos de Deus para o mundo e a nossa participação disso. E o que vou sugerir é uma série que eu e uma colega de ministério, uma missióloga, Sharon George, não sei, Sérgio, se você conhece Sharon, conhece, né? Ela tem a sua formação inicial como pedagoga, e a gente tem que tirar chapéu aos pedagogas, né? Sem pedagoga, eu acho que nós teólogos, Sérgio, estaríamos perdidos, né? Porque a gente fala, e elas, com poucas palavras, conseguem colocar ideias complexas de um jeito que um grupo pode discutir isso e pode colocar isso na prática. Então, essa parceria tem sido muito boa com a Sharon, já estamos há alguns anos. Estamos fazendo uma série de comentários bíblicos. Eu não consigo tratar esse assunto sem sair dessas escrituras. Porque, por ser tão controvertido, eu estou recorrendo o tempo todo. O que as escrituras dizem, né, a respeito disso? E sempre desafiando meus próprios pressupostos a respeito disso. Então, nós começamos, alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, publicamos um comentário sobre Lucas. A gente começou com Lucas. Usamos uma editora que chama Editora Descoberta, e logo nós resolvemos mudar de editora. Não vou falar por quê, porque não quero ser indelicado, mas nós agora estamos continuando a série com a editora Esperança. E com eles, o primeiro volume foi este, um comentário sobre o livro de Atos, e você pode ver que o nome da série, aparece ali? Não, essa aqui é da Sharon. Aqui embaixo, né?
É em cima mesmo. Sharon George. Eu estou procurando um mergulho missional. Aqui. Ok. O Mergulho Missional. Esse é o nome da série. Então, fizemos o livro de Atos. O livro de Atos bombou. Todo mundo gosta de estudar o livro de Atos. Se quiser interessar a sua igreja, nação de Deus no mundo e na sua vocação e na missão de Deus, não tem lugar melhor para começar do que o livro de Atos. E logo em seguida nós seguimos a sequência bíblica. Fizemos 2 volumes, Paulo 1 e Paulo 2. A gente fez 2 volumes sobre as cartas de Paulo. São capítulos curtos, capítulos de 3, 4, 5 páginas no máximo, cada um terminando geralmente com 2, 3, 4 perguntas para reflexão em grupo, ou algum desafio de reflexão. Então, a ideia é de passar isso para grupos. Anteontem à noite, eu participei do lançamento do 4º volume, que é sobre os sinóticos, em São Paulo, num seminário da Igreja Presbiteriana Independente, lá em São Paulo. Então, já temos 4 volumes publicados. Temos mais 3 já completos, esperando a editora lançar. Depois do Sinótico, será lançado João, até o final do ano, e no ano que vem vão lançar um volume sobre Gênesis e Êxodo. A gente virou atenção para o Antigo Testamento. E pensamos, quais são os livros do Antigo Testamento que mais contribuem para a visão missionária de Paulo, no caso, né? Quase pode dizer isso em relação ao Novo Testamento em geral, mas certamente Paulo, ele citava muito Gênesis, Êxodo, Isaías, que foi seu livro predileto, e os Salmos. Então, nós fizemos Gênesis e Êxodo, fizemos Isaías. Eu terminei Isaías há poucas semanas. A Sharon vai começar Salmos, e no início de janeiro eu comecei o comentário em Apocalipse. Então, nós temos 3 prontos para sair: João, Gênesis, Êxodo e Isaías. E atualmente escrevendo Apocalipse e os Salmos. Então, esta é a série. E, novamente, o propósito da série é justamente responder a pergunta que é o título da nossa reflexão hoje à noite. Algumas observações. Nós podemos passar para o próximo slide. O mergulho missional, primeiro mergulho missional foi de Deus. É importante dizer isso. A gente fala muito sobre Missio Dei, missão de Deus, mas só pensar um pouquinho. Quem mergulhou primeiro, em termos culturais, foi o próprio Deus. Começou nos diálogos no Jardim do Éden, intensificou no Egito, quando Deus desceu e viu o sofrimento do seu povo oprimido, continuou no seu fiel acompanhamento do povo murmurador no deserto, depois no seu consolo e advertências do povo rebelde e desanimado no exílio e na restauração. Agora estou seguindo um pouco mais ao pé da letra uma apostila que eu passei para vocês. Então, esse foi o primeiro mergulho. O segundo foi, na verdade, aquele não foi o primeiro. Foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, etc., né? No Antigo Testamento. Mas o cúmulo de tudo isso foi o ministério da encarnação, quando Deus se mergulhou no tempo e na história humana, com o rosto humano, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que assumiu nossa fragilidade humana, se aproximou da nossa humanidade como nunca
participou integralmente da condição humana, acampou no meio de nós. Não só isso, mas a promessa que Deus havia feito ao longo das Escrituras sagradas, do seu governo, Jesus inaugurou. Ele falou com todas as letras: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Ele inaugurou isso, mergulhou até morrer na cruz para nos salvar. Ressuscitou para mostrar que a missão terá uma consumação com corpos ressurretos. Engraçado, nós temos muita dificuldade com material. Material para crente, para evangélico, uma palavra ruim. Isso nós herdamos não das Escrituras, herdamos dos gregos, que tudo é espírito, espiritual. Mas nós vamos ter corpos ressurretos e almas redimidas, e um novo céu, uma nova terra. Então, esses são exemplos de como Deus se mergulhou em termos de se identificar conosco. Nós amamos, agora nosso papel, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João nos fala. O mergulho de Deus em nossa história nos convida e convoca a olhar para baixo e também perceber, como ele percebeu, com profunda compaixão, um mundo imerso em situações de fome, ódio, polarizações, guerras, corrupções, ganância, doenças, violências, desigualdades e desastres, inclusive climáticos. Se não acredita nisso, então não liga a televisão, porque é notícia todo dia. E a gente bem sabe disso. Então, a intenção dessa série que a gente está escrevendo é de olhar as Escrituras todas com olhos missionais, missionários. Na verdade, é bem semelhante, Sérgio, ao nosso projeto, a qual Sérgio participou, da Bíblia Missionária de Estudo, escrevendo notas sobre os versículos ao longo do texto. A ideia é de dar subsídios para isso nascer da nossa leitura das Escrituras. Agora a gente está fazendo isso um pouquinho mais elaborado, em forma de comentários, para ver o enredo missionário da Bíblia toda. Acho que eu preciso parar um pouquinho para dar uma pequena distinção entre missionário e missional, para aqueles que não estão acostumados. Se quiser mesmo aprofundar um pouco mais, tem um livro sobre isso, que chama O que é Igreja Missional, onde a gente fala de onde veio isso, o que significa, etc. Que, a bem da verdade, não tem etimologicamente nenhuma diferença entre missionário e missional. Ao, ário, um vem do grego, outro vem do latim, mas ambos qualificam missão. Então, não tem, em termos técnicos da palavra em si, da construção da palavra, nenhum sinal que nos indica mudança. Então, a mudança vem do uso. E o uso veio quando um missionário escocês, o Leslie Newbigin, voltou do seu serviço e percebeu que seu país, a Inglaterra, era mais pagão do que quando ele saiu como missionário. E ele descobriu que todas aquelas coisas que ele aprendeu sobre como ser um bom missionário precisava ser aplicado no Ocidente. Aí, para fazer essa distinção, foi um professor de seminário batista, lá no oeste dos Estados Unidos, que inventou essa palavra missional. E, a princípio, a diferença é o seguinte: missionário se refere à nossa
intenção de sair e alcançar outros para Cristo. Entendeu? Missional significa isso quase sempre em curta distância, ou seja, alcançar as suas comunidades mais próximas. Mas antes a gente usava a palavra missões locais para isso, né? Ainda tem um diferencial. Além de alcançar as pessoas mais próximas, as comunidades que nos cercam, ao alcançar essas comunidades, a gente precisa refletir o que é na nossa própria construção como igreja que precisa ser mudado. Ou seja, de que maneira a minha igreja local é mais cultural do que bíblico, entendeu? E a gente descobre que as nossas igrejas estão cheias de cultura. Pensa nas igrejas brasileiras. As igrejas brasileiras são brasileiras, sabe por quê? Porque são feitas de brasileiros. E assim diante. Toda cultura é assim. Então, naturalmente, as igrejas refletem sua cultura. Só que as culturas mudam. E de uma geração para outra já teve mudanças. E, às vezes, a igreja não muda tão rápido. Nenhuma instituição muda rápido. Então, em pouco tempo, a gente fica desatualizado com nossa própria cultura, ou pelo menos as gerações mais novas, né? E aí surgem igrejas novas, etc. Então, missional vem para fazer uma reflexão dupla. Como alcançar o outro e como fazer isso de tal modo que sejam transformados por Deus. Mas também, será que nós não precisamos ser transformados por Deus também em pelo menos algumas áreas da nossa estrutura, da nossa feição, do jeito que a gente faz as coisas? Então, missional, tá? Então, como eu tinha falado na apostila, de certo modo, pode dar um clique aí no dizer que uma igreja missional significa dizer simplesmente que ela exerce sua vocação missionária no contexto em que está inserida. Mas é mais do que isso. 4, pode avançar, né? As duas palavras, na verdade, tudo isso acabei de falar, né? Eu já adiantei toda essa parte. Missional, missionário, é a mesma coisa. É o próximo slide, Guilherme. Uma das coisas que dificulta bastante é o fato de que a palavra não está na Bíblia. Eu fico tão impressionado como a gente fala com tanta piedade e espiritualidade sobre uma palavra que não existe nas Escrituras. A gente podia ter um pouquinho mais de humildade, né? Se fosse Evangelion ou Evangelizomai, né? Aí sim, a gente pode falar, bater martelo e citar textos. Mas o melhor que a gente pode dizer é esse vínculo tênue, gente, entre, por exemplo, em grego, apostoleu ou pempo, que são palavras que são traduzidas como enviar, e a palavra latina, o verbo mittere, ou substantivo missio, ou plural missiones. Só que pense bem, gente, para aqueles que estão divulgando isso. Apostoleu significa mais do que isso. Significa mais do que missão no sentido de enviar. Tem a ver com autoridade de um ofício, né? E pempo, como enviar, significa, às vezes, muito aquém disto. Estão me entendendo? Eu posso ser enviado para buscar um cachorro-quente na esquina. Dificilmente nós vamos chamar isso de missão, no sentido que nós usamos isso hoje. Estou percebendo que não tem copo, vou ter que beber da garrafa. E botar a bala de novo na boca. A distinção no nosso século veio do Karl Barth, que fez essa distinção entre
Missio Dei e Missio Ecclesiae, a ideia é que Missio Dei é aquele que nós precisamos estudar, descobrir, decodificar, entender. Missio ou missiones ecclesiae, as missões de igreja, são os nossos empreendimentos, entendeu? E tem várias missões. Tem a missão Betel. A Betel não é uma missão também? Não tem uma missão, uma organização missionária por trás do seminário? Eu não sei como é que é organizado hoje, né? Mas tem organizações missionárias que têm suas atividades, suas visões e seu conceito de missão, às vezes, bem definido, ou no papel, ou pelo costume. A gente quer e deseja que coincide com a missão de Deus, mas nem sempre coincide. Então, essa é a razão de fazer uma distinção. Quais são as atividades que nós assumimos e sempre perguntar, esta missão de Deus? Então, essa razão de fazer a distinção. Até esse ponto, o que Karl Barth estava sugerindo foi muito feliz. O que se desenvolveu, às vezes, não foi. Uma vez que passou para o Hockendyke, o teólogo holandês, e começa a reconhecer grupos de revolucionários políticos da África como a parte da missão de Deus, a coisa começa a descambar. Mas, a princípio, a ideia era boa. Surgiu do Leslie Newbegin, isso está no próximo clique, na sua transparência, e daí que surgiu essa palavra no Ocidente missional. O Leslie Newbegin, ele, para gerar essa controvérsia, ele escreveu um artigo com esse título que vocês estão vendo aqui na transparência. Poderá o Ocidente se converter? Muito ousado, em inglês. Can the West be converted? Pode o Ocidente ser convertido? E isso foi, assim, um soco no rosto de muita gente, porque o pressuposto é que o Ocidente é convertido, né? Aqui que foi o nascimento da Reforma Protestante, as igrejas missionárias. Quem ousa dizer que nós não somos convertidos? Só que nesse século nós temos passado pela influência muito grande do mundo também. E não tem lugar no mundo onde Cristo não precisa ser proclamado. E basicamente essa foi a tese do Leslie Newbegin. Podemos prosseguir. A diferença não se diz respeito à distância. Missional tem a ideia de missão de mão dupla. Tem a ver com atitude, disposição, humildade. As escrituras que nos ensinam os princípios da humildade, respeito, mutualidade e reciprocidade são fundamentais para definir a missão, ou pelo menos a postura da missão da igreja, a mesma postura de Cristo. Isso obriga a igreja a entender a tarefa como não somente a transformação do seu meio imediato e de longe, mas também a transformação pelo evangelho dos membros da igreja para executar mais autenticamente a sua missão. Vou parar só um pouquinho. Na sua igreja, não tem pessoas que têm uma ideia do que é missões? Se tem, eu não sei se pode abrir o vídeo, ou levantar a mão, coisa assim, né? Eu acho que todo mundo na igreja tem gente que tem uma ideia do que missões. E você pode dizer para mim que todos têm a ideia certa do que se constitui missões, ou a missão da igreja? O que você acha, Sérgio? Na sua igreja está todo mundo na mesma página?
É muito isso, né? Essa transformação é contínua e vem através de um diálogo aberto com as escrituras. Sem essas escrituras, é só os achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Precisamos das escrituras para bater o martelo. Então, como será o nosso estudo missional das escrituras? Como será? Essa é a minha próxima reflexão aqui. Nós partimos do pressuposto que a Bíblia é um documento missionário ou missional. Foi a primeira coisa que eu falei hoje à noite. Como que nós sabemos? Primeiro, pelo simples fato de tê-la. Só por termos as Escrituras, nós sabemos que Deus quer comunicar com a raça humana. E ao abrir e ler o que está escrito, pelo conteúdo nós descobrimos que ele já cria como clímax da criação o ser humano, vai incumbi-la de uma tarefa bastante abrangente, uma tarefa que ele fracassou em completar. Vou abrir parênteses aqui. O que constitui o pecado humano? Na sua aula de escola dominical, o que vocês falam? O que constitui o pecado? A desobediência a Deus, não é? Desobediência a Deus. Desobediência a quê? Desobediência de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? É isso. Mas é mais do que isso. Porque antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano precisava dar ouvido para uma serpente. Entendeu? E a incumbência criacional, o mandato criacional em Gênesis 1:26 é de ter domínio e sujeitar todas as coisas, inclusive o que rasteja pela terra. Então, na verdade, era uma desobediência dupla, uma rejeição da incumbência criacional e uma rejeição a uma ordem específica. Ou seja, aceitar a sugestão de quem você deveria estar mandando e não aceitar o que quem está mandando, Deus, está dizendo. Eu não sei se estão me acompanhando aqui. Eu estou dizendo isso porque a gente concebe a redenção em termos da solução para o pecado, não é? Somos salvos do pecado. Salvos da desobediência a Deus, e nós somos salvos da obediência a Satanás. Somos salvos disso. Nós somos colocados na posição de ser, como Deus, ordenadores, dominadores sobre aquilo que ele criou. Então, nossa leitura missional das Escrituras, deixa eu voltar para isso. Primeiro, são 4 coisas aqui, a primeira já foi colocado na tela. Nossa leitura missional reconhece a razão missional da composição e divulgação das Escrituras. Porque existem as Escrituras, porque Deus quer falar com a humanidade. E por que quer falar? Por causa da sua missão, da sua tarefa. E porque ele quer compartilhar essa missão. Isso é absolutamente fundamental. Uma vez eu fiquei horrorizado, Sérgio, ao ponto de não poder falar. Horrorizado, quando uma das pessoas mais notórias de um grupo de missiólogos falou para o grupo todo que tal tarefa é incumbência
de Cristo não é incumbência nossa. Eu fiquei horrorizado. Deus que compartilhou a missão conosco desde o início, nos envolve em todos os passos, como instrumentos dele. Nós não ficamos à parte de nada. É lógico que ele salvou pelo seu sangue derramado na cruz. Mas também nós sofremos para que a missão avance, entendeu? Em todos os passos nós espelhamos e nós participamos de tudo isso. Então, a razão missional dessas escrituras, isso já faz parte de como a gente interpreta as escrituras, fazendo a pergunta, então, qual é a razão? Qual é a razão específica? Né? Nós encontramos um Deus criador, triuno, relacional, justo, compassivo, juiz, encarnacional, divino, humano. Tudo isso nos dá pistas de como nós exercemos os nossos ministérios e a nossa missão. Em termos relacionais, você sabe o sucesso que o pastor tem que não sabe ser amigo? Não tem muito sucesso, não. Ele tem sucesso entre ele e ele. Mas você tem que se relacionar. Tem que ser justo. Não tem favoritos. Compassivo. Compaixão é fundamental. É uma das qualidades mais fundamentais de Deus. É claro que ele é Deus juiz. Mas o que ele quer mesmo é se compadecer. Esse é seu caráter predileto. Ao ponto de se encarnar. Está disposto a se encarnar? Você vai para um lugar, você vai ficar igual a eles? Igual a eles, assim, eu estou falando não em termos de valores, mas em termos de vai comer o que eles comem, vai vestir o que eles vestem, vai viver no mesmo ambiente que eles vivem. E se fosse aquelas coisas que parecem coisas banais, vão ter grande efeito. Grande efeito. Segundo, a nossa leitura missional também à medida que reconhece como tema principal, ou como tema central, o propósito de Deus de resgatar a sua criação por meio de um filho do homem fiel, Jesus, e de um povo fiel. Esses dois alvos sempre existiam nas Escrituras. O ser humano foi chamado, escolhido, para ser mordomo sobre a criação. No fim, haverá duas coisas, uma embutida em outra: novo céu e nova terra, e nova Jerusalém, que se aproximam demais. Tanto a criação toda, quanto a humanidade redimida. A humanidade é o alvo de Deus, desde o início até o fim, mas não o único, e não o exclusivo. Aí que está que a gente vai se evocando. Qual é o tema central? E esse tema central a gente vai perceber só vendo ao longo dessas escrituras. Eu quero dar um pequeno testemunho para vocês. Passei, não me lembro exatamente, mas eu acho que foi maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chegando o início de dezembro para fazer o comentário sobre Isaías, capítulo por capítulo. Que aprendizagem, que coisa linda, que privilégio de poder ter a oportunidade de fazer isso. E perceber, nem tudo, claro, né? Mas perceber pelo menos alguns conceitos e de que maneira Paulo e outros tiram do Isaías a visão das coisas novas que Deus estava fazendo já em Cristo Jesus e que ia
através de Jesus e seus discípulos, eventualmente completar num grande dia. Então, isso me ajudou demais. Eu acho que a melhor coisa que podia ter feito era fazer o comentário de Isaías e depois pular para Apocalipse. Que Apocalipse, sabe quantos versículos tem o livro de Apocalipse? 452. Desculpe, 422. 422 versículos. Eu digo versículos entre aspas, porque o texto original não tem versículo nenhum, né? Mas nós dividimos em 422 versículos. Esses 422 têm mais que 500 citações e alusões às escrituras do Antigo Testamento. Muitas delas do livro de Isaías. Aí que a gente pode acompanhar o tema central. 3. Nossa leitura missional vai ressaltar o contexto missional dessas escrituras, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Isto é, quando todos os autores bíblicos escreveram, guiados pelo Espírito Santo, escreveram não a partir de uma postura teológica e doutrinária fixa, mas à luz dos seus próprios contextos. Eu vou repetir isso mais 2 vezes, só para ver se me entendeu. Quando os autores bíblicos escreveram, guiados pelo Espírito Santo, seu referência principal não foi um manual de teologia sistemática. Escreveram não a partir de uma postura teológica doutrinária fixa, mas à luz dos seus próprios contextos. Então, é isso que a gente tem que dizer. Eu não estou dizendo que os nossos contextos ditam a verdade, não é isso. Por favor, não me entenda mal. Mas que nós só comunicamos eficazmente levando em conta os nossos próprios contextos, seguindo o modelo dos autores do Novo e do Antigo Testamento. 4. Deixa eu voltar para terceiro, que acho que preciso falar só mais um pouquinho sobre isso. Uma leitura missional, contextual dessa escritura. Isso significa que quando eu estou lendo Mateus, e ele está falando coisas que parecem missionárias para mim, que é muita coisa, aliás, a primeira pergunta que eu preciso fazer é o que era do contexto dele que levou ele a escrever isso. Ou a constatar que Jesus falou isso. Está me entendendo? Qual foi o contexto? Esse contexto é o nosso? Temos contextos semelhantes, que quase sempre tem alguma coisa semelhante. Então, essa é uma leitura missional contextual. E, por fim, nossa leitura missional reconhece o propósito. Quando eu digo propósito, pode substituir pela palavra finalidade. Missional de preparar um povo para dar testemunho. O povo que leu originalmente e o povo que lê até hoje. Quando você e eu lemos Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, nós pensamos em nós. Deus está falando conosco. E sabe alguma coisa? Ele está mesmo. Mas antes de falar conosco, ele estava falando através de Mateus a sua comunidade. Então, por que constatou isso nesse lugar no Evangelho de Mateus? Disto a gente pode aprender alguma coisa, podemos esclarecer algo da nossa missão. Por exemplo, os evangelhos, Atos e as cartas de Paulo foram escritos não só com o propósito de equipar a igreja daquela época para seu engajamento
missional, mas também para nos preparar hoje. Ou seja, este também é o propósito das Escrituras, de nos preparar para a nossa incumbência, para a missão. Uma próxima reflexão. O que é uma hermenêutica missional? Nós estamos numa aula inaugural do curso de pós-graduação, né? Então, eu posso falar sobre hermenêutica sem ter que explicar tudo sobre hermenêutica, não é verdade? Então, vamos lá. Se a missão de Deus e de seu povo é a mãe da teologia, isso é uma citação de Martin Keller. O Sérgio está dando risada, eu acho que ele está lembrando de uma coisa que eu já falei. Acho que eu vou falar isso, Sérgio. Mande em frente. Eu tô só tendo, eu vou ter que falar isso de um jeito que não dedo a pessoa, né? Mas numa certa instituição, quando eu estava dando aula da missão da igreja, o professor de teologia sistemática, que é parente nosso, parente da minha mulher, do meu sogro, primo irmão, ele falava: olha, eu convido todos os alunos aqui a fazer curso de teologia sistemática. Imagino que Sérgio recebeu esse convite também, né? Por quê? Porque a missiologia é a mãe de todas as heresias. Aí ele dava gargalhada, né? Ele estava brincando, mas falando sério, né? Aí um dia ele repetiu isso e disse: meu querido, eu tenho que dar toda a razão para você. Realmente, a missiologia é a mãe de todas as heresias. Porque, como disse o Martin Keller, é a mãe da teologia. E são as brincadeiras que a gente faz lá no mundo acadêmico. Mas Martin Keller fez essa afirmação, ele estava falando sério. E essa afirmação é muito importante, porque é uma afirmação de amplo consenso entre os missiólogos, as preocupações contextuais ou sociológicas, como, por exemplo, a circuncisão no Novo Testamento, devem vir antes, me entenda bem, gente, antes, mas não acima da teologia. Deixa eu explicar isso. A teologia que surge das Escrituras, originalmente, era uma reflexão nova nas Escrituras, à luz de um contexto atual. Portanto, a sequência cronológica mais apropriada para avaliação missional ou seja, como é que a gente faz uma hermenêutica missional? Primeiro, análise social. Segundo, a reflexão bíblica. Terceiro, vem a teologia. Isso não significa que teologia está em terceiro lugar de valor. Não, não é isso. Apenas que na sequência de como acontecem as coisas, é isso que de fato acontece. Eu vou usar um exemplo do apóstolo Paulo para ilustrar como isso aconteceu, tá? É claro que, em última análise, a teologia deverá ter a palavra final. Estão comigo? Mas seu papel principal é responder às questões antes levantadas pelo contexto. E, novamente, o exemplo é do apóstolo Paulo. Isso é mais um clique nessa mesma página de slides aqui. Pode parecer uma ousadia sugerir isso, né? E continuo fazendo ressalva, né? O lugar principal no processo pertence à teologia. Apenas não é onde nós começamos. Pensamos na carta aos Romanos. As cartas aos Romanos é consensualmente conhecido como a Magna Carta do apóstolo Paulo. Nós que somos protestantes, agora
Outra coisa que pode me entender mal, mas pode me entender bem também, né? Se você é protestante, você é filho de Paulo. Você já pensou por que os católicos citam tanto os evangelhos e os protestantes citam tanto as cartas de Paulo? Porque a teologia da graça surge de uma elaboração do apóstolo Paulo, que em retrospectiva a gente pode aplicar aos evangelhos, mas que não nascem naturalmente dos evangelhos. Eu não sei se estão entendendo a diferença, né? É Paulo que explicitamente falou que somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Isso aconteceu, eu vou resumir essa parte aqui, porque eu estou vendo que nosso tempo não está tá andando um pouco mais devagar. Ou melhor, está andando rápido. Eu que estou andando devagar. Quando Paulo escreveu Romanos, ele escreveu Romanos para responder a uma dúvida contextual. Qual é o time que todo mundo torce aqui? Não é o Algum mesmo. time lá no Nordeste, imagino, né? Tem os torcedores dos times de futebol? E o... Atlético Mineiro. Ah, é mesmo? Olha só. Cada time tem suas cores, não é verdade? Quais são as cores, Neide, do Atlético Mineiro? Branco e preto. Você viu o poder que essa mulher tem? Ela tem o poder do microfone, né? O resto não pode nem falar. Alguém sabe a cor do time dos gregos no período de Jesus? Alguém está falando Fortaleza aqui. Qual era a cor do uniforme dos gregos? Porque as Olimpíadas vêm dos gregos, né? Sabe a cor? Quer saber? Essa cor aqui. É a cor da pele. Jogava pelado. Você já viu as estátuas e as pinturas dos atletas gregos? Eles jogavam pelados. Não tinha uniforme. Agora, o esporte era tudo para os gregos. O mundo onde Paulo pregava era um mundo grego. Paulo falava grego em todos os lugares onde ele foi. Em todos os lugares onde ele foi. Por quê? Porque essa era a cultura dominante, apesar de ser Império Romano. Já estava debaixo da política. E o coitado do judeu? O judeu podia jogar pelado? O judeu não podia jogar pelado, porque ele era mutilado aos olhos dos gregos. A circuncisão era considerado uma mutilação, porque estava faltando uma peça. Desculpe falar, mas você entendeu? Estou tentando fazer um ponto aqui. E meu ponto é uma coisa cultural, histórico. E Paulo teve a revelação que a circuncisão não era necessário para os gregos. Agora, isso não era nada fácil. Imagina se eu fosse falar aqui no Betel que o batismo não é necessário. O batismo não é necessário. Aí eu vou argumentar. O batismo salva? E vocês falam, não, o batismo não salva, não. Então, é dispensável. E você vai responder o quê? Claro que não é dispensável. E por que não é dispensável? Porque é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho. É ordem. Este era o mesmo argumento dos judaizantes. A circuncisão não foi invenção dos fariseus. É a ordem de Gênesis 15, Gênesis 17.
Então, Paulo precisava de muita inspiração pelo Espírito Santo para argumentar biblicamente contra um outro argumento bíblico, estão comigo? A respeito da dispensa da circuncisão para gentios. Pronto, nós temos a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos nasceu por causa da missão de Paulo entre os gentios e a necessidade de bater firme nessa questão da salvação pela graça e não a lei. Mesmo a lei, nesse caso, vindo das Escrituras. É um desafio e tanto. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo o contexto levanta os pepinos, os desafios. Leva o obreiro a voltar às Escrituras e examinar as Escrituras novamente. O que precisa? E ler na maior dimensão possível. E daí, em terceiro lugar, tirar suas conclusões bíblicas teológicas. Mas primeiro tem que levantar o pepino antes de tirar a conclusão, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fala que a missão de Deus e do seu povo é a mãe da teologia. A teologia nasce de tudo isso. Tá? Então, vamos partir para esse projeto da série Um Mergulho Missional. Tá? Estou dando um pulo para quem está acompanhando a apostila. Primeiro, para entender a missão toda, é preciso tratar da Bíblia toda. Então, essa é a intenção da série. Começamos com Atos, para mostrar o nascimento, empoderamento, testemunho, lutas e expansão da igreja primitiva. Tá? Esse é o próximo clique. E o terceiro clique é depois de nos maravilhar com a ação missional do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, era natural essa reflexão em 2 volumes sobre as suas cartas. Olhando ao exemplo de Paulo e de Pedro. E a partir disto, então, Marcos, Lucas e Mateus. O que nós chamamos dos evangelhos sinóticos. Marcos é o evangelho do amor missional em ação, é o mais curto, mais rápido, Jesus agindo o tempo todo. O seu primeiro aparência em Marcos, ele já é grande. Em Mateus e Lucas, ele tem que nascer antes, entendeu? O Marcos já pega o trem andando. Conhecemos esse João Marcos em Atos 12, na casa da sua mãe Maria, líder daquela importante célula em Jerusalém, onde Pedro e João foram libertos da prisão e onde, quer dizer, é para onde eles foram depois de libertos da prisão. Não sei se lembram dessa história. Chega Paulo e encontra com uma empregada doméstica chamada, alguém lembra? Rode. E a Rode era uma meio doidona, né? Ela largou Paulo lá no portão e foi correndo, dizendo, olha, chegaram. Né? Aquele evento foi na casa da Maria, um líder muito importante, uma senhora de status e de posses. João Marcos teve uma criação privilegiada. E nós conhecemos ele acompanhando Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Lembra disso em Atos 12, 13? Ele vai começar a viagem e no meio da viagem ele desiste. Ele fica com pé frio e ele volta para o lar do Silar.
onde tem o conforto da sua mãe. E quando ele quer voltar, Paulo o chama, usando uma palavra grega, que é apóstata, que é apóstata, né? Em português. E seu tio, ou primo, a gente não sabe exatamente qual, mas acho que é tio, Barnabé, disse, não, o Barnabé, que na verdade ele diz que ele era um judeu cristão, mas eu acho que ele era um brasileiro cristão, porque ele pegou o parente dele, né? Então ele tem que colher, né? Então ele chamou o João Marcos e, na verdade, recuperou o João Marcos. Essa lição já é uma grande lição para mim, né? Porque João Marcos, ele precisava da dureza de Paulo e do carinho do tio. Sem a dureza do Paulo, ele não ia aprender a lição. Mas sem o carinho do tio, ele não iria ser recuperado. Entendeu? Às vezes a gente precisa dos dois. Uma bela pancada na cabeça e um doce beijo pela mãe no rosto ao mesmo tempo. Então, esse é João Marcos, que lemos que eventualmente foi recuperado para o Evangelho. Escreveu esse Evangelho, primeiro os Evangelhos, muitos acham, e com toda... com a percepção, compara uma vez as palavras de Jesus em Marcos com as palavras de Jesus em Mateus e Lucas. Você vai perceber o que Marcos percebeu, como era difícil o discipulado. E ele precisava aprender na marra. Mateus tem a sua própria perspectiva na formação de uma comunidade do reino, uma pessoa que usava essas escrituras, especialmente como meio de ensino. Mateus é dividido em 5 partes, para lembrar dos 5 livros do Torá. E até cada parte, cada um das 5 partes lembra do Êxodo e da história de Moisés. Mateus está dizendo que Jesus é o novo Moisés. Lucas é aquele filósofo, nós chamamos médico, porque essa palavra que é usada no grego, só que médico não significa médico pelos nossos padrões hoje. Era mais um filósofo do que um médico. Mas era gentil, ele é aquele que acompanhava Paulo em muitas das suas viagens, então ele já nos dá uma outra ótica. E, claro, João que, de certo modo, teve um relacionamento muito íntimo, muito carinhoso com Jesus. Então, esse carinho transparece, e ele vê Jesus de uma outra dimensão. Queria só falar um pouco sobre isso. Neide, você não falou 11h30, não, né? Você falou 9h30, não foi? Ou foi 1h30 da manhã? Não, eu estou brincando com vocês. É que tem tanta coisa que podia falar. Mas João, ele puxa um pouco para o lado cósmico de Jesus. Agora, onde estou querendo chegar nisso? Os evangelhos, inclusive João, relatam a história de Jesus encarnado, morto e ressurreto. E esse é o Jesus que está na nossa cabeça. Mas esse Jesus está numa outra condição hoje. Eu quero desafiá-los nisso. Ele está em uma outra condição hoje. Hoje, ele é aquele Jesus, Deus encarnado, que fez aqueles ministérios, morreu, ressuscitou, mas agora ele é glorificado. E ele continua no ministério, mas o ministério é especificado por Paulo em Colossenses 1, de reconciliar todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Se nós nos chamamos de discípulos de Jesus, nós somos discípulos daquilo que Jesus nos mostrou em vida
e discípulos do Jesus que ainda vive hoje. E esse que vive hoje, nós já temos uma outra visão. Por favor, pensa bem pesadamente no que eu vou falar. É o Jesus que, quando vê, você cai como morto. Lembra do João no livro de Apocalipse, capítulo 1? Ele cai como morto diante de uma visão desse Jesus. Não foi muito diferente para Paulo. Paulo encontrou com esse mesmo Jesus, ressurreto, depois da ascensão, e o que aconteceu? Caiu mudo e ficou cego. Gente, esse negócio que Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, como se ele fosse falar literalmente nos nossos ouvidos, é uma visão muito barata de quem Jesus é. O Jesus que fala audivelmente é aquele que faz com que a gente caia como mortos no chão. Paulo não conseguia nem descrever aquele homem que foi para o terceiro céu. Ele estava se referindo a si mesmo. Ele não consegue nem contar a história. Porque se você não viu, se não experimentou, e são poucos que teve essa experiência. Mas esse é o Jesus que vive hoje. E ele está fazendo um ministério, gente, é um ministério fantástico, com a pessoa cega, com a mulher samaritana. Mas aquele que está reconciliando todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, extrapola a nossa possibilidade de conceber. Agora estou exagerando um pouco, que a gente tem que conceber. Mas é muito acima de tudo isso. Estão comigo? Eu vou prosseguir. Então, esse é o nosso mergulho missional. Queria começar a concluir pensando no propósito inicial e final de Deus. Você pode avançar, vai avançando isso. Vamos pensar em Apocalipse. Estou vendo interessante, né, que quando eu exportei essa apresentação para PowerPoint, ele comeu 22, né? Ficou capítulos 20 a 2, mas é porque tem outro 2 lá depois disso. É Apocalipse 20 a 22. Eu fiz essa apresentação usando o Keynote da Apple. Algumas observações sobre o final e depois algumas observações sobre o início. Novamente, eu estou só jogando algumas pistas aqui. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e assim se cremos que há um só autor guiando todos os autores das Escrituras, o Espírito Santo, guiando os autores das Escrituras, isso ganha significância imensurável. Por quê? Porque, por um lado, a Bíblia é uma biblioteca de livros por pessoas bem diferentes, escritos em épocas bem distantes, em culturas diferentes, em 3 línguas distintas, e cada livro, às vezes, com múltiplas histórias. Isso favorece em muito a possibilidade de muitas mensagens diferentes. E, de fato, a Bíblia tem muitas mensagens. Nós não temos anos de vida, eu, Sérgio, todos vocês que são pregadores, para pregar tudo que tem para pregar nessas escrituras. Não tem como esgotar. As mensagens são tantas. Por outro lado, a Bíblia tem um só autor mestre por trás desses múltiplos autores, o que possibilita uma ou umas mensagens mestres, do tipo que encontramos em uma série de filmes como Guerra nas Estrelas. Muitas histórias, sim, mas com um só enredo mestre. Agora, como se descobre um enredo de uma boa história contada?
Já falamos um pouco sobre isso. Pense nos filmes que você já assistiu mais que uma vez, porque você entende certas cenas de um filme melhor na segunda vez que você assiste um filme, ou somente depois de chegar no final. Porque é o final de um filme, eu acho que pode dar um clique na transparência. Pelo menos aqueles que é o final de um filme, pelo menos aqueles filmes que não contemplam uma sequência em um segundo filme, que finaliza a história. Isso é óbvio, certo? Acho que pode ir clicando. É o fim que conclui a história e amarra todas as cenas. Interessante. Eu acho que essa é a próxima transparência? Vai, isso mesmo. Agora chegamos. Tá? Então, é só aplicar esse mesmo princípio simples à Bíblia quando se considera a Bíblia uma mega história por trás de todas as diversas histórias. Daí, para acertar no enredo mestre, a gente pergunta como o enredo finaliza. Logo, a importância do livro de Apocalipse. Agora, Sérgio, pouco tempo, me ouviu falando que a Bíblia termina em Apocalipse 21 e começa em Gênesis 1 e 2. Começa em Gênesis 1 e 2 e termina em Apocalipse 21 e 22. Agora eu mudei minha fala, Sérgio. Isso é exemplo da gente ficar cavando, vai cavando, vai cavando. De repente, no meu primeiro estudo agora de Apocalipse, eu percebi que são os últimos 3 capítulos, pelo menos, 3,5, né? Capítulos de Apocalipse que espelham os primeiros 3 capítulos de Gênesis. O terceiro capítulo de Gênesis é sobre o pecado. Isso nós já falamos, né? A questão de dar ouvido para a serpente. O serpente é tratado, é acabado a sua raça, jogado no lago de fogo, em Gênesis 20. A gente tem que incluir Gênesis 20, que espelha Gênesis 3. Entendeu? A gente vai aprendendo. E Gênesis 1 e 2, a criação, e Apocalipse 21 e 22, a nova criação, novo céu e nova terra. Tá? Não, eu estou falando realmente de modo simples, mas claro que entender Apocalipse não é simples. O próprio Calvino só não escreveu um comentário sobre esse livro entre todos os livros do Novo Testamento. Sabia disso? Escreveu comentários sobre cada um dos livros do Novo Testamento, e muitos do Antigo. Mas ele pulou o Apocalipse. Já desistiu. Lutero, no seu primeiro prefácio de um livro sobre Apocalipse, ele expressou sérias dúvidas sobre o caráter profético do livro. Depois ele mudou essa história. John Wesley, no seu famoso notas explanatórias sobre o Novo Testamento, simplesmente passou adiante as ideias de outro autor, Johannes Bengel, e ainda dizer que Bengel não era necessariamente correto nas suas interpretações. E até hoje, pessoas consideram o livro do Apocalipse o mais difícil dos livros bíblicos para interpretar. E imagino que vocês vão concordar comigo. A gente se sente bem, pelo menos bem melhor, nos evangelhos, Atos, Paulo, mas chegando em Apocalipse, a gente se sente meio peixe fora de água. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse oferece uma das visões mais claras e definidas do propósito último de Deus para a criação toda.
e da maneira que as forças poderosas do mal que a gente experimenta até hoje ativa-se em todos os lugares, inclusive nos sistemas, na verdade, não é só inclusive, especialmente nos sistemas políticos tirânicos, idólatras, podem ser e serão conquistadas pela vitória de Jesus, junto com a vitória cara. Nossa vitória é prometida, mas é cara, muito cara. É por meio de sofrimento. Os discípulos e discípulos. Deixa eu dar um pulo aqui. Como interpretar o livro de Apocalipse? Primeiro, como todos os livros da Bíblia, a gente tem que lembrar que a Bíblia é revelação progressiva. Isso é uma observação da teologia sistemática, mas muito útil para a teologia bíblica. Há uma progressão. As coisas vão se revelando pouco a pouco. É como um bom filme que vai se desdobrando. Em segundo lugar, os textos de boa prosa, numa linguagem direta, especialmente textos didáticos, esses esclarecem os textos mais metafóricos. Agora eu pergunto para vocês, existe metáfora no livro de Apocalipse? Que muitos acreditam que não. A palavra da vida ensina que as pessoas não são crentes que falam que tem metáfora, que tem que entender o livro de Apocalipse literalmente. Que eu saiba, nenhum deles acredita que Jesus era mesmo um cordeiro, literalmente, ou um leão. Ninguém acredita que Jesus era um bicho, ou que o Espírito Santo era um sete. Que essa linguagem do livro de Apocalipse. Agora, para entender essa linguagem, a gente precisa entender só alguma coisa. Isso é uma grande nota de rodapé, gente. O livro de Apocalipse usa um mecanismo muito comum naquela época. Também uma linguagem escrita em períodos de grande opressão, e geralmente política, onde você tem que falar as coisas de modo velado, que em hebraico e em grego é relativamente fácil, porque as palavras têm valor numérico. O que quer dizer isso? Nós temos dois conjuntos de símbolos. Nós temos símbolos de letras, A, B, C, D, etc., né? E nós temos várias maneiras de escrever, maiúsculo, minúsculo, cursivo, bloco, mas são letras. E nós temos números, é um outro conjunto. Os hebreus, os judeus não tinham, eles só tinham o alfabeto. Não tinha nem maiúsculo, minúsculo, só tinha uma coisa só, o Aleph. O Aleph é como se fosse nosso A. O beta é como nosso B. Mas não tem nem maiúsculo, minúsculo, e também tinha valor numérico. O Aleph representava 1, ou você, melhor, né? Para você dizer, eu quero uma maçã, você vai dizer, eu quero Aleph maçã. Entendeu? É o número. Então, as palavras tinham valor numérico. Por exemplo, 3 e 7 e 10, na verdade, todos significavam completude ou plenitude. Em parte porque eram números mais perfeitos, que eram indivisíveis, pelo menos 3 e 7. Eu acho que em português nós chamamos de números primos, não é? Primos. Primos, que não podem ser divididos. 12 tem significado, são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Então, esses números têm valor especial. Aqui você vê no alfabeto, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, e assim diante. Né? Você vê como você pode contar usando o alfabeto hebraico. Por exemplo, passa para o próximo slide.
Nós encontramos em Apocalipse 19, finalmente, a derrota do mal. É o cavaleiro andando no cavalo branco, que tem tatuado nas coxas: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo isso aqui? Se você escreve ele, o meu mouse está aparecendo aqui? Não, né? Na tela. Acho que está só aparecendo na minha tela. Mas você vê esse que eu escrevi aqui da direita para a esquerda, e está escrito Rei dos Reis, que é Malca ou Meleca, de Meleca, que é quase igual ao hebraico, que é Melech em hebraico, né? E Senhor dos Senhores. Daí é diferente, porque Senhor em hebraico é Adão. Só que em aramaico é Maran. Lembra de Maranata? Vem o Senhor? Então, o valor dessas letras, você vê aqui embaixo, cada um tem um valor. Se você soma esses valores, você vai dar Rei dos Reis, dá 186. Senhor dos Senhores vai dar 591. Soma os dois e você tem 777. Sabe qual é o papel dele? De jogar a besta e o falso profeta no lago do fogo eternamente. A besta tem um valor também, 666. O que João está falando para nós? Melhor, o que Jesus está revelando para nós. Porque o livro de Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo. Na sua Bíblia, olha na sua Bíblia, olha agora na sua Bíblia, Apocalipse 1. Provavelmente o título desse livro em português é Apocalipse de João, não é? Não é de João. Na sua não é, Sérgio? Não, é de Jesus, é? Mas as primeiras palavras do versículo é revelação de Jesus Cristo. Já pensou, isso não é uma revelação de João, é uma revelação para João. Entendeu? E essa revelação, então, tem isso por trás que nos ajuda a descodificar tudo. A besta é 666, 666 é aquém da perfeição. 777 é a perfeição perfeito. Entendeu? Existe a perfeição perfeita? Ou seja, a perfeição 3 vezes. 777. 666 é também o valor numérico da palavra Nero, escrito na língua original. Ou em alguns manuscritos que tem uma maneira alternativa de escrever Nero que soma 616. Mas, de qualquer maneira, qual é a revelação aqui? Aquele que está perseguindo a igreja e se divinizando, construindo templos pelo império para adoração ao César, para dizer que eu sou divino, assumindo o título de Soter Salvador, Curios Senhor. Aquele é uma besta. Ele é a besta do livro de Apocalipse. Agora, sendo isso uma revelação para João, endereçado para as 7 igrejas de Apocalipse. As 7 igrejas são especificadas, não é? E aqui colocou o versículo, na revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Gente, está escrito com todas as letras. Em breve. Está falando de coisas daquela época. Primeiro e principalmente. Só que, ao fato de serem 7, 7 também é representativo. É completo. Está falando daquelas igrejas históricas que sofriam no oeste da Turquia
uma perseguição ferrenha no centro do cristianismo daquela época, onde o culto ao César era o mais violento. Então, o problema é Nero. E o imperador, o Diomício, o imperador. Mas aquelas igrejas daquela região, o Colossos era um deles. Lembra do nome dessas igrejas? Encontra o nome de Colossos? Não encontra. Não encontra o nome de Hierápolis? Não encontra. Ou seja, 7 são especificados porque são representativos da igreja em todo lugar, em todos os tempos. Então, a mensagem é também para nós. E a mensagem se refere àqueles que ainda se levantam, como nossos governadores, que querem assumir poderes além de servo público. Querem se divinizar. Eu sou aquele que vai ser sempre o seu governante. Está falando de qualquer entidade que se coloca em oposição à igreja. E a palavra final é que será derrotado. Mas nós vamos sofrer por esses períodos. E a igreja sempre sofreu, continua sofrendo e sofrerá até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, o Sérgio vai gostar desse versículo, né? Mateus 24, 13. Este será salvo. Dá um pequeno nó na nossa doutrina calvinista, mas o verso diz isso, aquele que perseverar até o fim. Agora, promessa é que nós vamos perseverar, né? Mas a gente precisa perseverar. É uma faca de 2 gumes. É uma promessa que ele vai nos acompanhar, vamos perseverar, mas, mas nem por isso a gente não precisa se esforçar. Tá me entendendo? E a vitória será nossa. E será um novo céu e uma nova terra. E aquela nova Jerusalém vai aparecer. Vamos ser noivos da noiva, ou noivas do noivo. E não haverá mais tristeza, lamento, morte. Já vamos estar passando pela ressurreição. E em parte porque nós fizemos o trabalho da igreja. Você assumiu a sua vocação. Uai, o que está falando, Timóteo? Que nós vamos construir esse reino? Eu acho que não é isso que está dizendo, não. Sabe o que está dizendo mesmo Apocalipse 21, 21:1? 21:1. Abre sua Bíblia e vê se ele diz: e Deus criou novo céu e nova terra. É isso que diz? Alguém pode confirmar? Deus criou novo céu, nova terra? Não é isso que diz. João diz, eis que vi novo céu e nova terra. De onde veio, não está escrito. Porque está em construção. Esse reino está sendo construído desde o dia que Jesus levantou o dedo e disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Esse é o nosso ministério. O ministério de Jesus terrestre e o ministério de Jesus cósmico. Que nós possamos ter uma visão dele desde o início e até o fim. Eu não vou ter o tempo de falar o que eu quis dizer sobre Gênesis 1, mas não preciso. Vocês têm a apostila aí e podemos ver isso em um outro momento. Deus abençoe vocês. Deve estar cheio de perguntas, né? E que coisa, tantos pontos que ele levantou aqui agora e as perguntas surgem aos montes. É muito interessante saber. Eu acho que toda vez que a gente ouve um missiólogo, a gente se empolga, né? Principalmente quando a gente é levado, Timóteo, a olhar o final das coisas, né? E saber que a nossa missão está lá,
é aquilo ali, vai chegar ali, né? E com a gente ou sem a gente, vai chegar, o privilégio é dado para a gente, mas Deus vai fazer. Essa missão não pode ser abortada, ela não pode ser arranhada, ela não pode ser atrasada. Ela está dizendo, olha, participa. Mas eu vou convidar o Guilherme aí, nosso mestrando em hermenêutica aí, ó. Ele deu uma enxugada nas perguntas que surgiram no meio do caminho, e agora ele vai fazer para a gente fazer essa segunda parte e o fechamento. Guilherme, com você. Boa noite. Se alguém mais tiver pergunta, pode mandar aqui no chat. Eu vi que durante a palestra algumas pessoas levantaram a mão, mas a gente faz as perguntas agora através do chat. Eu vou fazer as perguntas que nós tivemos até agora. Foram poucas, temos apenas 5 perguntas. Uma rápida, só para a gente tirar a curiosidade aqui dos irmãos. Qual perspectiva escatológica o senhor acredita, professor? É o idealismo? Porque no começo, quando o senhor estava fazendo a exegese do capítulo 1 de Apocalipse, sou um pouco preterista, mas depois o senhor trouxe alguns apontamentos proféticos. Então, o senhor gostaria de tratar sobre isso? O senhor poderia responder essa pergunta? Posso, tranquilo. A minha perspectiva que eu adoto é a perspectiva bíblica. Próxima pergunta. Bom, muito bom. É brincadeira. Quer dizer, não é brincadeira, né? Eu realmente procuro deixar isso em aberto e vai traçando pouco a pouco. Meu doutoramento foi sobre o apocalipticismo como uma influência na missão do apóstolo Paulo. Então, durante um ano do doutoramento, eu só li livros sobre escatologia, né? Li de tudo. Tudo que o George Ladd escreveu, eu li. Ele, assim, uma dúzia de livros sobre esse assunto, e assim em diante. E eu me lembro que meu professor, que seguia muito bem a linha do George Ladd, que é a linha que o Dr. Shedd seguia, né? Ele falava que ele percebeu que tinha um ou outro lugar que eu divergia, né? E queria me convencer, diz, olha, infelizmente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu fui para Trinity, o seminário Trinity, lá em Chicago. Uma vez fui convidado para me candidatar como professor de missões lá. E quem me convidou foi Paul Hiebert. Ele foi meu professor e alguém estava aposentando e ele achava que eu seria o candidato certo. Só que ele me avisou, ele disse que tem 2 problemas que você precisa ficar sabendo de antemão, que eles vão perguntar. Ele me falou, de fato, eles perguntaram. Uma das perguntas era sobre o milênio, né? Qual é a sua posição milenista? Eu disse, olha, isso foi Don Carson, que é muito bem visto e entendido aqui no Brasil, né? Ele era o reitor, não sei se ele ainda é um biblista, né? De renome, pessoa muito boa. Ele disse, olha, professor, por bem ou por mal, a minha pesquisa foi sobre escatologia, apocalipsismo do apóstolo Paulo. Cara, eu procurei, não achei milênio em nenhum lugar nas cartas de Paulo. E ele escreveu extensivamente sobre o futuro de Israel, o futuro de todos os povos. Ele só deu uma risada e encerrou a entrevista. Mas eu acho que está me entendendo, né? Milênio é 10 vezes 10 vezes 10. São 10 ao cubo. Mais uma vez, como através do livro de Apocalipse tudo, o número é simbólico. Então, essa é a minha posição. Eu acho que é uma posição bem sólida. Agora, a questão não é tanto se é simbólico ou não, que alguns podem até engolir isso, mas quando que vem? E, novamente,
Por isso, eu já citei para vocês. Eu prefiro citar a Bíblia do que tentar argumentar através de uma posição bíblica. Jesus falou, se eu expulsar demônios pelo Espírito de Deus em Lucas ou pelo dedo de Deus em Mateus, ou vice-versa, esqueci qualquer qual, né? Não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Eu estou com Jesus. Acredito Amém. que começou aí. Amém. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. Naquele momento no slide em que o senhor apresentou a gematria do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o senhor estava apresentando em aramaico? Exato. Aquela língua é aramaico. Agora, naquela época, se você vai fazer uma pesquisa na internet hoje e faz uma busca de aramaico, vocês podem fazer isso enquanto estou falando. Você vai ver que o script que usa é um script mais parecido com o árabe. Uhum. Tá? Porque o aramaico hoje adotou um script do siríaco. Uhum. Mas naquela época, na época de Jesus, usava o mesmo script, as mesmas letras do hebraico. Então, quando você estuda aramaico bíblico, eu estudei um ano o aramaico, depois de estudar o hebraico. É como espanhol e português, são parecidos, mas não são iguais. Uhum. Mas o script é o mesmo do aramaico. A pergunta foi porque o Novo Testamento, especialmente o livro do Apocalipse, ele foi escrito em grego, né? A intenção de João era que os seus leitores fizessem uma transliteração para entender esse sentido mais amplo? Isso é uma pergunta que tem que fazer para João. Eu não sei qual foi a intenção dele. Certo. Vamos lá. Temos aqui algumas perguntas interessantes, mais na área da missiologia mesmo. Uma pergunta que o pastor Thales fez. O Michael Gohan, acho que é assim que se pronuncia, Gohan, ele utiliza a expressão Jesus reúne um povo escatológico para que assuma um chamado missional. O senhor poderia explicar para a gente o que essa expressão significa de maneira resumida? Eu posso explicar o que eu entendo, o que o Michael Gohan está divulgando, eu não estou recordando especificamente, mas seria, novamente, né, um povo que está fazendo o seu mesmo ministério, se eu, pelo dedo de Deus, expulso demônios, não sabeis que o reino de Deus está chegado entre vós. Nós estamos avançando esse reino. No nosso discipulado, nós estamos avançando. E esse escatão, esses últimos dias, de acordo com o autor, ou de repente a autora, né, se fosse Priscila, de Hebreus, deixou bem claro que nós estamos nos últimos dias hoje. Então, esses últimos dias, último é escatão. Então, o povo escatológico é um povo dos últimos dias. E os últimos dias, novamente, como eu tenho falado várias vezes, já começaram com Jesus. Ótimo. Uma pergunta que o pastor Itamar fez. Pode-se dizer que o grande propósito da Bíblia é revelar a obra missionária de Deus através da história? Pode. Próxima pergunta. O senhor, na apostila, usou o termo tema central. Que nós precisamos ver a Missio Dei como tema central da Bíblia. O senhor acredita, então, que a Bíblia tem um MIT e que esse MIT é a Missio Dei? Você falou tem um NIP? MIT, o termo unificador das Escrituras. MITE. MITE, M-I-T-T-E. Uma chave hermenêutica, Timóteo. Você tem uma chave hermenêutica, e se esse termo hermenêutico que interpreta todas as Escrituras é a Missio Dei. Eu acho que isso seria dizer demais. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para as Escrituras com uma cabeça meio neutra, né, para ver o que ela está dizendo para nós. Senão a gente vai ser
culpado de exegese, né? Uhum. Então, eu diria que é um tema central. E a razão que eu falo central é que central já não é a ideia de única ou totalitária. Ou seja, a missão não é a mensagem circunferencial das Escrituras, e sim central. Central por quê? Central no sentido da redenção e da reconciliação de todas as coisas. Mas para reconciliar e redimir, tem que ver alguma coisa que aconteceu errado, que está sendo consertado. Então, isso já é relatado antes e depois. Então, já não é mais circunferencial, ou seja, a Bíblia conta outras coisas. Mas eu ainda acredito, depois de todos esses anos, que a missão de Deus, ou a tarefa de reconciliar ou redimir todas as coisas, focando e sendo central essa reconciliação, é a reconciliação da humanidade. Por que a humanidade? Porque a humanidade sempre foi escolhida de Deus para ser seu mordomo, seu parceiro, na sujeição da criação toda. Então, o foco vai estar na humanidade. Entretanto, um dia, todo joelho se dobrará no céu. No céu não tem seres humanos, nos ares. Na terra tem, mas tem outros joelhos que não sejam humanos. E debaixo da terra. Está me entendendo? Ele está incluindo toda a criação. Acredito que está por trás daquela conclusão de Marcos, que é bastante controvertido, né? Porque não está nos manuscritos originais, mas certamente representa a ideia da igreja primitiva e de pregar o evangelho a toda criação. Nós traduzimos quitésis como criatura, mas não tem duas palavras, criatura, criação. Prega o evangelho a toda a criação. A gente acha que Francisco de Assis era meio, sei lá, meio herético, né? Ou meio, talvez católico demais para nós. Né? Mas eu acho que ele estava numa trilha interessante. É a criação toda que é o alvo, sempre foi o alvo, sempre será o alvo e será o alvo final de Deus. Sendo que seu instrumento principal, por meio de Jesus Cristo, são os redimidos em Cristo para fazer isso. Ou seja, eu vou falar de outra maneira. A Bíblia não termina em Apocalipse 5. Entendeu a mensagem? Uhum. Professor, a última pergunta que nós temos aqui. É verdade, isso tem mais a ver com o começo da sua palestra, em que você estava fazendo a diferenciação entre missional e missionário. E a pergunta é se, na sua visão, às vezes é mais fácil ser missionário do que missional. Uma coisa que nós encontramos, às vezes, nas nossas igrejas e até nos seminários, são alunos que estão dispostos a pegar um avião e ir até Papua Nova Guiné, mas que têm dificuldade de compartilhar o evangelho com o seu colega de trabalho, o seu chefe, o seu vizinho, e o bar que fica na sua rua. Então, o senhor entende que às vezes é mais difícil ser missional do que ser missionário? Mas eu não acho que é uma questão de distância. Eu penso que é mais uma questão de mão dupla. Ou seja, ser missionário é se preocupar em comunicar para os outros e não querer balançar o barco, não querer dizer o que está errado com nossa instituição. Eu vou ser bem concreto aqui, o Sérgio vai me entender, né? É muito mais fácil, vai em nome da minha denominação, digamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil,
do que questionar a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil como um bom modelo para uma outra cultura. Está me entendendo? Ou até mesmo, é mais fácil para eu e para Sérgio pensar em evangelizar os vizinhos, fazer uma programação especial para eles, do que enfrentar os pilares da nossa igreja local para sugerir que a gente muda alguma coisa na estrutura da igreja ou na programação da igreja, que é sagrada já, de gerações, né? Entendeu? É mais fácil pensar que nossa tarefa é transformar os outros do que pensar em transformar a gente. Isso é diferente do que a pergunta que está sendo feita. Mas... Entendi. Professor, muito obrigado. Eu queria só fazer aquela recomendação literária de todos os dias. O assunto que nós discutimos hoje, ele é discutido também no livro que nós recomendamos ontem, A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. É uma publicação da Vida Nova em parceria com a editora do Betel Brasileiro. E eu gostaria de abrir nesse momento para que o professor Timóteo fizesse o seu jabá, né? Professor, onde a gente encontra seus livros? Estão na Amazon, dá para encontrar todos eles por lá? Tem algum outro canal de vendas que o senhor gostaria de compartilhar? Você está falando da série Mergulho Missional? Os livros que o senhor quiser compartilhar conosco, para a gente aprofundar essa discussão, esse aprendizado. Certo. Boa parte dos livros da minha autoria você encontra na Amazon, ou só fazendo uma busca pelo nome, pelo meu nome, às vezes, ou se você sabe o título, vai aparecer o Mercado Livre, Casas Bahia, né? Onde você encontra. É verdade. Agora, essa série específica, né, também se encontra na Amazon, mas ele é da editora Esperança, com sede em Curitiba. Eu tenho livros da editora Mundo Cristão, da Vida Nova, vários do Ultimato, da editora a Palavra, e algumas outras. Certo. E para terminar minha participação, se o professor Sérgio Lira permitir, eu gostaria de compartilhar o presente que a pós-graduação separou nesse momento, professor, para os alunos. Deixa eu abrir aqui a tela. Aquela paçoquita, né? A paçoquita. É melhor do que uma paçoquita, viu? E é um bom presente, né? Embora sim. Meus irmãos, o Centro de Pós-Graduação, como a gente já tem falado nos últimos dias, ele tem um curso que é fantástico, que é o nosso curso de mestrado em Missiologia e Estudos Interculturais. Queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse curso, que ele tem essa grade curricular fantástica, riquíssima, onde nós abordamos a teologia bíblica de missões, onde nós abordamos antropologia, a missiologia transcultural. Então, é um curso bem completo nessa área de missiologia, para quem quer se aprofundar. Os alunos que já têm uma graduação, que se for em teologia ou não, né, podem se inscrever nesse curso. O nosso grupo de professores é também distinto. Podem ver que o professor Timóteo Carriqué faz parte do nosso corpo docente e também tem outros doutores, como o Antônio José, que esteve falando no simpósio do ano passado. E nós estamos com algumas coisas interessantes para esse ano. A primeira é que agora nós temos dupla titulação no nosso curso. Então, se você cumpre com os pré-requisitos, você vai ter uma titulação internacional, além do diploma do próprio Betel Brasileiro, também vai ter do seminário Gordon Cowell. O presente que o professor Sérgio Lira autorizou que a gente desse para os alunos hoje é que aqueles que se matricularam no simpósio estão com matrícula grátis para esse curso, e ainda terão um desconto de 40% na sua primeira mensalidade.
assim, em todos esses anos trabalhando com a pós-graduação, eu só vi isso acontecer uma vez, e foi, assim, uma ocasião muito especial. Então, o professor Sérgio Lira trazer de volta essa promoção nesse momento é, assim, para que realmente todos nós tenhamos a oportunidade de começar esse novo ano nesse curso fantástico e aprofundando os nossos conhecimentos. Mas e se eu não tiver condições de fazer um mestrado agora? Os cursos de mestrado da pós-graduação, eles também existem no modo de especialização e de aperfeiçoamento. Vai ter uma redução da carga horária, uma mudança de critérios, mas você pode fazer com pré-requisitos diferentes e algumas mudanças nesse sentido. Então, o presente é esse. Essa semana, acaba agora sim essa semana, quem se inscrever para esse curso vai ter esse desconto especial de 40% na primeira mensalidade e a matrícula grátis, totalmente grátis. Você pode se matricular hoje, de graça, sem pagar nada, no nosso mestrado em missiologia. É isso, essa é a minha participação, professor Sérgio Lira, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Dr. Timóteo Carriqué o privilégio de estar conosco aqui, compartilhando tantas ideias, e as perguntas surgem. Se todas elas voltassem, a noite seria pequena para a gente ir a fundo de tudo essas questões, porque é a riqueza da palavra de Deus. Nós nos sentimos muito satisfeitos, alimentados em ver essa maravilha que Deus está fazendo no mundo e o que Deus está fazendo pela igreja, e que vai chegar a uma culminância, né? Um clímax na volta daquilo que idealizou, e não tem como a gente dizer assim, não vai acontecer. Não, a palavra vai se cumprir. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar mais uma vez pela vida do nosso professor, pela vida dos alunos e pela vida dos participantes desse evento, agradecendo mais uma vez a disponibilidade do Timóteo estar com a gente. Bondoso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. O Senhor reina e continua reinando pelos séculos dos séculos. O Senhor nos deixou essa preciosidade, que é a tua palavra, para através dela descobrirmos o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer, e o que o Senhor garante que vai acontecer. Temos um grande privilégio como igreja, de sermos o instrumento para que o mundo veja e experimente os valores do reino de Deus sendo implantados pelo Cristo, que já veio, que já chegou, que já inaugurou o seu reino e que pela igreja está se expandindo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Colocamos mais uma vez a vida do teu servo Timóteo, sua família, nas tuas mãos. Derrama graça, misericórdia, bênção, e dando a ele essa mente aguçada para meditar e expor a tua palavra. Louvamos e bendizemos teu santo nome. Oramos assim pelos irmãos e irmãs que estiveram conosco hoje e nos dias anteriores. Cuida deles e de suas famílias. Oramos também pelo Betel brasileiro. Que o Senhor abençoe essa instituição para ajudar a capacitar cada vez mais pessoas para te servir com excelência. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Forte abraço, Timóteo. Forte abraço. Obrigado. Nos vemos nos congressos, se Deus assim permitir, né? Amém. Amém.